Olá, amigas! Este é o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós precisamos só de um retalho de tricoline e de um pedaço de barrado inglês. E esse outro eu fiz com um pedaço de tricoline e um barradinho de tricoline também. Olha que graça que fica usando o estampado floral com o xadrez. E esse eu usei o estampado floral com o barrado inglês. Vamos fazer juntas? É super rápido e fácil. E nós temos um acabamento perfeito. Vamos fazer? Vamos usar um tecido para pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. Vamos usar um tecido tricoline, um tecido estampado. Vamos usar um pedaço de barrado inglês, mas você também pode estar usando um tecido de uma cor só, 10 centímetros de um tecido de uma cor só. E você vai também precisar de um pedaço de cianinha, mas a cianinha mais larga, que seja da largura do seu pano de prato, mais 2 centímetros de cada lado. No meu tecido estampado de tricoline, eu cortei uma faixa com 15 centímetros de altura e ela é mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. No meu barrado inglês, eu cortei ele medindo a largura do meu pano de prato mais a metade, porque nós vamos usar ele franzido. Mas se você não tiver em mãos o barrado inglês, você pode usar um tecido que combine. No caso aqui podia ser um rosa, um branco. Você pega um tricoline branco, corta nessa medida, na altura de 10 centímetros, você dobra ao meio e faz o franzido. Se você não tiver o barrado inglês, você pode usar o tricoline que nós vamos franzir a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês como que eu cortei o meu molde. Eu peguei um papel, pode ser um papel reciclado ou uma cartolina, um papel craft. Ele tem que ter na altura 16 centímetros, porque nós vamos precisar a altura de 15 centímetros. Então, ele tem que ser um pouquinho mais alto. E a largura, ele tem que ser mais largo que seu pano de prato, de 1 centímetro a 2 de cada lado. Muito bem. E eu peguei o meu pires tem de diâmetro aqui 16 centímetros, que eu marquei aqui, que dá 16 centímetros. Muito bem, eu dobrei ele ao meio para encontrar o meio do meu molde. Dobrei o meu papel ao meio para encontrar a metade. Coloquei o meu pires aqui, que tem 16 centímetros, e risquei. Risquei aqui no meu papel sem recortar. Depois eu dobrei ao meio e daqui eu risquei novamente. Eu risquei novamente com o meu pires aqui e recortei bem em cima do meu risco para fazer o meu molde. Então, o meu molde ficou com 15 centímetros de altura e mais largo que meu pano de prato, 1,5 centímetro a 2 de cada lado. Muito bem. Agora, nós vamos pegar o nosso pano de prato, que já está com bainha, e vamos virar para o lado de trás. E vamos marcar bem o meio do nosso pano de prato. O nosso pano de prato, vamos dobrar para fisar bem o meio. Muito bem. Aqui está marcado o meio do pano de prato. E nós vamos marcar também o meio da nossa faixa que nós cortamos de 15 centímetros de altura. Vamos dobrar ao meio, também no sentido do comprimento. Então, aqui nós dobramos ao meio. E vamos alfinetar ela aqui, alinhando bem. Aqui está a metade e a metade do pano de prato. Nós vamos alfinetar ela aqui, alinhando bem ela com o nosso pano de prato. Eu vou alinhar e alfinetar e já mostro para vocês. Com o avesso do meu pano de prato para a parte de cima, o avesso, e a minha faixa com o direito para baixo, que eu alinhei bem e alfinetei aqui na parte embaixo. Agora, nós vamos colocar o nosso molde, vamos centralizar bem ele aqui e vamos riscar. Eu vou centralizar bem aqui e vou riscar. Então, riscamos aqui, risquei com o meu molde. Agora, eu vou recortar
recortar bem ao ladinho onde eu risquei. Recortei em toda a volta aqui, aonde eu havia riscado. Agora, eu vou pegar o meu barrado inglês e vou à máquina fazer uma bainha dos dois lados. Primeiramente, eu vou fazer essa bainha de um lado e do outro lado. E depois, aqui na parte em cima, eu vou passar 2 costuras na máquina, mas 2 costuras largas no ponto de franzir. E vou puxar o fio para franzir. Fiz a bainha dos dois lados e passei a costura, uma costura bem próxima da outra, no ponto bem largo, que é o ponto de franzir. Então, agora, eu vou puxar os 2 fios de baixo para eu franzir. Então, bem com paciência, nós vamos franzir. Eu vou franzir e deixar mais ou menos no tamanho para eu colocar aqui nessa parte embaixo. Amigas, eu franzi todo o meu barrado inglês, toda a extensão do barrado inglês. E agora, eu vou colocar aqui embaixo, aonde está a faixa. Então, eu vou tirar este aqui, que nós cortamos do tamanho do pano de prato, vamos tirar daqui e vamos reservar. E vamos pegar o nosso barrado inglês e vamos colocar aqui. Nós temos que colocar aqui com o direito do barrado inglês para cima. O avesso do pano de prato e o barrado inglês com o direito para cima. Então, com o meu pano de prato recortado do tamanho do nosso barrado, eu vou alinhar aqui o meu barrado inglês. Eu vou colocá-lo aqui, ele já está com bainha. Então, eu vou colocar bem na pontinha do meu pano de prato, que também está com bainha, e vou alinhando tudo aqui, respeitando as voltinhas que nós cortamos. Eu vou alfinetar tudo ele aqui embaixo e já mostro para vocês. Amigas, então alfinetei todo o meu barrado inglês aqui na parte embaixo e vou colocar em cima o nosso barrado que já foi cortado deste tamanho também. Então eu vou alfinetar levemente ele aqui sobre o pano de prato e o barrado inglês e vou passar uma costura tudo aqui, mas uma costura mais larguinha para eu ter certeza que estou prendendo bem o pano de prato, o barrado inglês franzido e este barrado que nós estamos colocando por cima. Então, eu vou alfinetar aqui, passar a costura e já mostro para vocês. Alfinetei aqui o barrado, agora eu vou passar uma costura, mais uma costura mais larguinha. Costurei aqui do lado de trás com costura bem mais larguinha e virei para o lado direito, virei para frente. Puxei tudo aqui na parte embaixo, organizando tudo. Olha que graça que ficou a parte aqui atrás. Agora aqui na frente, olha que graça que está. Eu vou organizar para passarmos a última costura. Vou dobrar essas partezinhas que nós deixamos para o acabamento, para a parte de dentro, organizar bem. O outro lado também, nós colocamos tudo para dentro e passamos. Aqui na parte de cima, nós puxamos tudo para fora e dobramos uma parte para dentro, para ter o acabamento. Puxamos tudo para fora e depois que nós dobramos para dentro. E nós vamos medir para ficar certinho a altura dos dois lados. E eu vou passar uma costura fazendo toda a volta, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou organizar aqui, passar, alfinetar. Quando costurar, mostro para vocês. Amigas, passei uma costura tudo em volta, mais uma costura bem fininha, para fazer um acabamento bem delicado. Deixando os fios mais compridos no início e no final, dei 2 nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês? Eu já dei os meus 2 nozinhos com as 2 linhas. Agora eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde nós começamos e terminamos a nossa costura. Passamos o fio pela agulha e puxamos lá na frente para cortar. Porque se nós cortarmos aqui, ele vai desfiar.
E se nós fizermos o retrocesso marca. Passei os fios pela agulha e nós puxamos lá na frente. Lá na frente nós puxamos bem e cortamos. Isso nós fazemos em toda a costura que nós fizermos no direito. Fazemos no início e no final da costura. Amigas, olha que graça que ficou esse nosso barrado. Um barrado simples, mas um barrado muito alegre. Com o acabamento aqui do lado de trás e o acabamento aqui na frente. Agora nós vamos fazer aquele acabamentinho aqui na parte de cima. Nós vamos virar o nosso trabalho para o lado de trás, o nosso pano de prato, e vamos alinhar a nossa cianinha bem aqui na parte em cima. Nós vamos colocar ela aqui e vamos alinhar bem. E vamos costurar ela aqui. Porque depois nós viramos, vamos dobrar essa partezinha aqui e vamos costurar. Porque depois nós vamos virar ela para fazer o acabamento lá na frente. Nós vamos colocar a nossa cianinha aqui, vamos dobrar essa partezinha para dar acabamento. Lembrando que nós estamos com o avesso do nosso pano de prato. E vamos alinhar a cianinha bem alinhadinha aqui e passar uma costura até o final, também dobrando essa partezinha aqui para dar o acabamento. Eu vou passar essa costura e já volto para nós passarmos a última costura no direito e o nosso pano de prato estará pronto. Costurei a cianinha aqui na parte em cima e do lado de trás, no avesso. Agora nós viramos para o lado direito, vamos virar para o lado direito e passar, e vamos dobrar uma partezinha para nós costurarmos aqui. Então, eu vou ao ferro virar e passar, mostrar para vocês de novo. Vamos virar para este lado, toda a cianinha para o lado direito e vamos passar. Viramos para o direito e vamos passar. Vamos passar ela para ela dar o acabamento deste lado. E eu vou passar outra costura aqui nesta partezinha. Eu vou passar e costurar e já mostro para vocês o barradinho pronto. Passei a costura aqui em cima, olha que graça que ficou com uma cianinha aqui. A parte de cima, então, ficou assim o acabamento com a cianinha. E a parte de baixo ficou esse barrado. Um barrado super fácil de fazer e que dá um acabamento lindo nos nossos panos de prato. Olha o acabamento aqui na parte de trás também, que graça que ficou aqui na parte de trás. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fique com o nosso amado Jesus.